realmente é algo que foi muito louco para mim, assim, porque como eu comecei no grupo de jovens, eu tinha apenas 14 anos de idade, né? Eu estava indo fazer 14 anos. Então a minha adolescência antes disso era uma adolescência tranquila, assim, não tinha uma coisa muito complicada, né? Era coisa de escola, estudos, aquela coisa de criança na escola mesmo. Mas na época eu participava. O Orlando tá falando aqui que me arrastou pro grupo de jovens. Mas na época eu participava, vocês devem conhecer, eu participava de uma igreja chamada Congregação Cristã do Brasil. Então, eu participei por alguns anos, e nessa igreja que eu participava porque eu tinha um amigo, esse amigo até hoje é o meu melhor amigo, e ele sempre foi, a família dele sempre foi dessa igreja, né? E eu lembro muito bem, assim, nos domingos que tinha os cultos de manhã, e eu não participava, e eu ficava na porta da igreja esperando o culto acabar, para que ele saísse do culto e eu fosse brincar com ele, né? Então foi minha participação nesse. Só que nessa eu cheguei a participar por uns 3, 4 anos, né? Antes, então foi dos meus 9 anos aos 13, né? Mais ou menos, que eu fiquei nessa igreja. E depois de um tempo eu parei, eu não frequentei mais, ainda criança, né? Mais ou menos considero assim, né? Uma infantilidade, assim, né? Na idade que eu tinha. E eu não frequentei mais, eu fiquei sem ir, eu não participava de nada. E depois de um tempo sem ter uma caminhada, sem estar dentro da igreja, sem estar fazendo nada, foi onde que eu recebi um convite de ir para o grupo de jovens, né? Foi onde que eu recebi um convite, os meus amigos na época já participavam do grupo de jovens, né, tudo mais. Então eu recebi esse convite para ir para o grupo de jovens, mas eu fui sem saber nada, não conhecia, mas eu queria porque os amigos estavam lá. E aí minha conversão se deu no primeiro domingo que eu fui para o grupo de jovens. No primeiro domingo que eu fui, teve uma pregação muito forte e eles acabaram expondo o Santíssimo nesse dia. Então foi muito louco, porque assim, eu não conhecia nada, não tinha noção de nada, fui para o grupo de jovens, e quando eu cheguei lá, todo mundo, né, hoje a gente sabe que tem o louvor, tem a oração, tem toda a pregação, e por coincidência eles exporam o Santíssimo nesse dia. E aí, quando Jesus estava exposto ali, naquele momento, eu não entendia o que era aquele, na época, né, o que era o ostensório, eu não entendia nada, que era aquela bolachinha branca no meio ali, mas houve um momento naquele encontro que eu escutava uma voz muito forte dentro do meu coração, dizendo assim: vem até mim, vem até aqui, eu tô te chamando. E aí eu só lembro que era um sentimento, uma voz tão grande dentro de mim, assim, me chamando para estar ali ajoelhado diante, né, de Jesus, que até então não sabia que era Jesus, né, digamos assim. Foi quando eu me vi ajoelhado, quando eu me vi assim prostrado diante do sacrário, diante de Jesus sacramentado ali. E aí aquele Espírito Santo, aquela força, aquela presença me tomou de uma forma tão grandiosa, que é onde eu recebi, né, o batismo do Espírito Santo ali. Então, a partir daquele momento que eu acho que eu digo isso, que o meu encontro foi muito verdadeiro ali, foi diretamente com Jesus, assim, sabe? Foi face a face mesmo, né, digamos assim. Então, depois daquele momento, tudo aquilo que eu estava sentindo, eu chorava muito, assim, eu me entreguei de uma forma tão grande, que aquilo que eu senti, eu queria sentir pro resto da minha vida, sabe? Eu queria ter o desejo de sentir aquilo pro resto da minha vida. Então, a minha conversão partiu daquilo, porque aquele amor que eu senti, né, diante de Jesus, aquele amor que eu senti ali, foi tão grandioso na minha vida, que eu quis levar isso pro resto da minha vida. Então, eu falei, eu quero isso aqui para sempre, eu quero isso aqui, eu quero viver isso. E aí, desde então, eu continuei participando, eu continuei frequentando o grupo de jovens aos domingos, comecei a fazer outras coisas e fui me aprofundando. E aí o meu amigo lá na congregação cristã continuou sendo meu amigo, hoje é dos grandes melhores amigos que eu tenho.
mas aí eu não houve mais um retorno para a igreja. E eu digo que eu voltei para minha essência porque eu sou batizado na igreja católica, né? Então eu digo que eu voltei para minha essência dentro desse encontro, porque eu me reencontrei, eu comecei a minha história novamente. Então a minha conversão se partiu disso, dentro de um grupo de jovens. Foi muito louco, muito, muito louco.